Olá, bem-vindos ao Descontraídamente novamente. Mais uma vez começamos sempre na galhofa, a rir umas com as outras, porque temos aqui muita coisa para os bloopers, não temos? Temos aqui umas coisas gravadas muito giras. Sejam bem-vindos mais uma vez a este podcast com 5 hipnoterapeutas, onde vamos falar sobre a vida, sobre temas que trazemos todas as semanas, que achamos que podem ter validade para alguém, podem ser úteis. O tema desta semana vem num contexto em que nós temos redes sociais e já com esta divulgação do podcast, esta pergunta recorrente que vem: hipnoterapia, porquê? Não é? Porquê hipnoterapia e não outra coisa? Tem-me surgido algumas vezes estas questões nas minhas redes sociais, e é interessante explicar isto, porque eu acho que, isto é a minha opinião, vou-me atirar para fora de pé e vocês vão dizer se eu estou bem ou se eu estou mal, se concordam ou não é? Obviamente. Que é, as pessoas quando perguntam porquê hipnoterapia e não outra terapia, eu tenho sempre aquela ideia que a pessoa quer que eu justifique ou quase que eu combata uma pré-conceção que ela tem sobre ela vai avaliar o porquê dela achar que aquilo não resulta. Começa por não perceberem o que é hipnoterapia. Essa sim, mas há vários tipos de questões e aquela que me tem suscitado muito interesse, que depois nós partilhamos todas, isto também vos acontece e tal, é realmente a pessoa quer quase que tu lhe arranjes uma justificação, não é? Mas eu acho que na parte da ignorância, peço desculpa se estou a ofender alguém, mas na ignorância de não saber o que é hipnoterapia, vem algum medo de se resulta ou não resulta. Não é? Ainda é uma terapia desconhecida, não é? Mas aquilo que eu tento sempre dizer, que ajuda muito nesta ideologia, para ajudar a pessoa, desculpem, vassoura. Para as pessoas entenderem às vezes, é que quando tu dizes: olha, eu não acho que exista uma terapia certa e uma terapia errada, eu não acho que a hipnoterapia seja a única terapia existente e a única que resulta. Nem a terapia para todas as pessoas. Como nós tínhamos dito em vários episódios anteriores, as terapias são todas diferentes, as pessoas são todas diferentes e elas têm que escolher a terapia que se encaixa. Claro. E quando nós damos esta abordagem com mais bom senso, eu diria, mais permissiva, mais tolerante, é mais confortável para a pessoa que está do outro lado ouvir isto e sentir se sente realmente que quer ou não quer fazer hipnoterapia, porque isso é sempre uma escolha da pessoa, não é? Claro, e também pode experimentar e achar que não serve para ela. Também acontece convosco estas questões assim? Sim, acontecem. Eu já não sinto tanto que quando me perguntam porquê hipnoterapia e não outras, eu não sinto que seja eu a precisar de justificar. Acho que é mesmo só a questão da pessoa querer saber. Porque não, por desconhecer. Exato, não é? por desconhecer. E nós, como hipnoterapeutas, que é melhor do que nós para explicar. Mas a graça aqui que eu queria mesmo é porque, imagina, as pessoas podem dizer: olha, o que é hipnoterapia, eu não sei o que é, e estar interessados em saber como é que funciona, qual é o procedimento, quais é que são os benefícios. Aqui a questão é: porque é que as pessoas têm que pôr numa balança entre uma coisa e a outra, a comparação. Sabes? Estás a falar da comparação. Não vem tanto na dúvida, mas Só, porque estamos habituados, sabem mais exato do que é estamos uma habituados terapia. a terapias convencionais, não é? E é aquelas que damos validação. E o facto de poderes comparar, né? Vais logo ver os pontos fortes de umas e outras, é mais fácil. Eu seria a pessoa que perguntava porque isto e não aquilo, porque eu vou logo comparar pontos fortes eu e também pontos sou assim, menos claro. fortes. É a forma mais rápida de eu avaliar. Seria assim. Parece que até me esqueci, desculpa interromper-te, que me esqueci de como é que era quando eu não conhecia a hipnoterapia. Exato. Sabes? Exato. Que eu era exatamente esta pessoa. Eu lembro-me da João, que é a nossa terapeuta também, foi a nossa formadora, estar a falar connosco sobre, nas primeiras vezes, e dizer qualquer pessoa é hipnotizável. E eu dizia assim: eu não. Eu não. Eu não sou Eu controlo sugestionável. sempre. Eu sou extremamente controladora. Realmente é um facto. Eu sou extremamente controladora. Aliás, tem esta coisa dos signos. Agora vamos começar nos signos, já vamos parar para outros patamares. Mas eu sou virgem, ou seja, eu sou demasiado assertiva. É a terra. As pessoas têm que me explicar exatamente e eu tenho que ver todo o panorama geral, senão, não, espera aí, que isto não me convenceu. Mas depois às vezes não te tiras de cabeça. Esqueço-me que são esses os tipos de pessoas que depois eu apanho e que me fazem estas questões sobre porquê hipnoterapia. Digam-me vocês, porquê? Olá, Diana. Olá, é verdade, eu não vos apresentei hoje. Não preciso, já toda a gente nos Toda a conhece. gente nos conhece. Mas eu acho que é importante eu nós sou a Diana. voltarmos a lembrar quem nós somos. Eu sou a Diana. Mónica. Não para a gente se esquecer, eu sou a Ana. Isabel. Sou Inês. E olá, Diana. Olá, Diana. Olha, e pegando aquilo que estavas a perguntar, eu por acaso também não acho que é por uma justificação. Eu acho que, como pessoa que já recorria a muita coisa diferente, eu já fiz reiki, eu já fiz acupuntura, eu já fiz reflexologia, eu sei lá, meninas, as terapias não convencionais que eu já experimentei.
E eu acho que é a pessoa a tentar perceber o que é que vai trazer de novo. Porque repara, tudo tem centros energéticos, não é? Vamos todos mexer na energia não sei do quê, vai se sentir muito melhor. O que é que a hipnoterapia traz de diferente? Imagina, não é saber se vai resultar ou não. Eu acho que não, eu acho que é a diferença. E no outro dia estava a conversar com uma pessoa conhecida que me dizia que achava que a hipnoterapia não resolvia as coisas, mostrava o que a Trazia pessoa à consciência, é isso? trazia à consciência, mas que não ajudava a resolver. E isto Não fez-me não conhecia a hipnoterapia. Não, e isso. pode ter experimentado e era uma crença, às vezes. Sim, que não vem. experimentou, Não, não pode experimentou. ter experimentado e pode ter sido só. Regressão, uma coisa assim. Não é aquelas só regressão, é terapias. só. Como é que se diz a outra parte? Condicionamento. Condicionamento, desculpem. Certo. E não só, mas não o estava a ler. condicionamento. Quando tu não fazes terapia, tu fazes só condicionamento, realmente traz à consciência o que é, qual é o assunto, mas não resolves. Até porque o condicionamento é uma resolves. sugestão e a sugestão, quando não é reprogramada mesmo, quando não é alterada, aquilo acaba por se dissipar. O nosso consciente funciona assim, não é? Ou aquilo fica efetivamente e há uma mudança de comportamento, ou então a sugestão. Desculpa, Isabela, peço não desculpa. faz mal. Hoje sou eu. Peço desculpa. Mas, a Não, sugestão, mas o mas que eu estás que- provado que a sugestão ao fim de 15 dias ou um mês desaparece, não é? Porque nós não. Não necessariamente. Depende da mantemos a sugestão. Exatamente. Também acho que não. Depende da é, sugestão. não é Mas assim deixa-me tão pegar linear. aqui, desculpa, Ana, vou só terminar o meu assunto. Eu vou tirar Que a senha para- hoje. Porque se vocês repararem, eu não sei se vocês já foram estas coisas alternativas, que é vou Qual à delas? acupuntura e alguém diz assim: ai, porque tem falta de calor. Ai, porque é muito. É vago, não é? Ai, porque não sei o quê. E tu pensas, está bem, então o que é que eu faço com Veste isso? um casaco. O que é que eu faço com isso? Não é? Ah, isto é falta de calor. E as pessoas espetam lá as agulhinhas e supostamente Desbloqueia canais. desbloqueiam Sim, canais. Não que Exato. nós não entendamos Vamos o que é cá que ver ela uma quer coisa. dizer, não é? Mas é Vamos cá ver vago. uma coisa. Eu tive ótimos resultados com a acupuntura, com reiki. Não estou a falar depreciativamente. Estou a dizer é que a pessoa dá-nos uma informação e nós não sabemos o que fazemos com essa informação. Tens muito frio, ou tens muito calor no corpo, ou precisas de equilibrar Vocês vão lá qualquer com coisa. exemplos concretos. Às vezes as metáforas ajudam imenso para a pessoa ter consciência. eu Mas eu acho que era neste sentido que a pessoa me dizia que a hipnoterapia não achava que a hipnoterapia não dava aquele saltinho da terapia. Que é a hipnoterapia mostrava à pessoa: olha, o teu trauma vem daqui. E depois a pessoa achava Mas que ainda não acabava percebi, ali. essa pessoa já fez hipnoterapia ou não? Não fez, esta pessoa é uma pessoa conhecida ok, amiga, ok. outra Mas estávamos a essa pessoa falar. que tu estás a falar parece-me a mim, posso estar completamente errada, a que vem de um quadro já de uma terapia convencional. Está habituada a fazer uma terapia convencional, que é o que eu acho. A minha diferença para mim, o trigger que foi, eu não nasci hipnoterapeuta, não é? Eu só fui acredito. para ser hipnoterapeuta depois de começar a ter consultas de hipnoterapia, portanto a fazer terapia, não é? E eu percebi realmente, isto realmente é a terapia que resulta para mim, não só porque tinha aquele elemento da terapia convencional, que é a conversa, a tomada de consciência e o alerta para não me vais bater, não, eu fiquei com medo agora. Desculpem a quem nos ouve e não vê, que a Inês está aqui já nervosíssima, só estalar os dedos. Pronto, eu agora não achamos que ela sei. vai discordar, Eu não sei como é que eu me sinto agora. Eu só tenho uma gotinha, não queria dizer, mas fiquei com medo. Não, estou a brincar. É um doce, não sei, Inês, só assim de vez em quando. Pronto, e então. Só a ver. Já me esqueci. Olha, mas eu interrompi. Eu também não sei o que estavas a dizer, porque já me perdi. Mas eu interrompi a Mas eu acho que a Inês quer falar da terapia convencional. Se calhar vamos deixar agora a Inês falar qualquer coisa. Pronto, então deixa-me acabar e depois a Inês fala. Já sabes. Eu Já gostava fiz a de dizer. Sim. E então, como eu estava a dizer, a terapia convencional tem esta cena da tomada de consciência, não é? Mas depois faltava-me aquele, ok, já tomei consciência, mas como é que eu agora elimino? Como é que eu resolvo? Sim, Onde é já que estão as sei, já sei o que ferramentas, não é? aconteceu, não é? Que a hipnoterapia fez esse processo por mim, não fez por mim, eu é que fiz, não é? Mas que me ajudou a ganhar consciência deste processo. Agora podes falar, Inês, já me calei. Muito obrigada. Basicamente, em relação a outras terapias, experimentei algumas coisas, não muitas, mas o que para mim me fez mais diferença é o facto de se o nosso comportamento é regido basicamente pelo nosso subconsciente. E que aí estão guardadas uma data de situações que nos fazem viver a vida como a vivemos. Se a hipnoterapia é a forma mais rápida de aceder a esta zona, se é possível ir lá, trabalhar e depois conscientemente viver a vida de outra forma, para mim foi a terapia mais rápida e mais eficaz. O que eu acho que acontece noutras terapias, no meu ponto de vista, é que enquanto noutras terapias nós trazemos à consciência e arranjamos estratégias e ferramentas para lidar com as A consciência, situações, ou seja, no consciente. trazemos à consciência que aconteceu isto assim, agora vamos arranjar estratégias e formas de lidar com isto. Na hipnoterapia não, nós trazemos à consciência,
aconteceu isto, agora vamos Ao subconsciente. ao Significar subconsciente, aquele vamos momento. ressignificar para quando estamos a viver a nossa vida, realmente não é uma estratégia para lidar, nós resolvemos. É a eliminação do É a comportamento, eliminação do hábito, problema, do da sintoma. questão. A Exatamente. emoção deixou de estar lá, não é? A emoção deixou de lá estar, portanto, nós realmente resolvemos o problema e não arranjamos estratégias para lidar com. Portanto, Mas acho isso- que isto é o que faz Mas esse era o diferença meu na problema com as hipnoterapia. outras terapias, que é, eu Exato. vou lá, eu sinto-me melhor e desbloqueiam os canais, whatever, mas eu não me sinto empoderada para resolver nada, depois aquilo retoma. Exato. Percebes? Não foi resolvido. Não foi, Mas aí tu depende, estás foi a a falar, estratégia. deixa-me só, estratégia. Sim, tu sim, sim. estavas a falar da questão das ferramentas, não é? Sim. Que aqui com a hipnoterapia aquilo que nós fazemos e aquilo que nós trabalhamos é vais lá àquela emoção, à origem daquela emoção, ressignificas, mudando assim o comportamento, aquele comportamento, não é? Aquela situação. Mas depois tu estavas a falar da questão de te sentires empoderada. Também. Não é? Ou seja, e eu volto sempre ao mesmo. Eu acho que em todos os episódios eu digo a mesma coisa, que é a autorresponsabilização. Lá está, porque apesar de tu reconheceres a emoção, aquilo que tu estás a trabalhar, vais lá atrás, trabalhas, ressignificas, mas tu podes voltar a ter podes voltar a sentir triste, não é? Na tua vida. Mas o não, facto. não é pelo sentir triste, porque os sentimentos. Era aí que eu queria Os chegar. sentimentos, isso é uma coisa perfeitamente normal e são para ser sentidos e vividos. A questão é: tens determinados comportamentos na tua vida e não queres reagir assim, tens uma data de gatilhos. Não queres é? ser agressiva, Não queres por ser exemplo, agressiva. por exemplo. Ou tens uma má relação com algum familiar teu. Ou seja, tu já percebeste que tens um comportamento que te traz um malefício. Não Portanto, gostas, não é não gostas. benéfico para ti. Não é benéfico. Não aprecias. Enquanto que, na minha visão, em outras terapias, ok, então não gosta disto, não gosta disto, vamos arranjar estratégias para conseguir lidar com isto. Exato. É contornar ali aquilo que chateia, aquilo que é o gatilho, contornar. E na hipnoterapia, para mim, é resolvido. O gatilho deixa de existir. E, portanto, é uma forma mais eficaz e até hoje a forma mais rápida que eu encontrei de aceder a esses gatilhos ou a essas situações que me fazem que no meu dia-a-dia tenho uma data de gatilhos. Portanto, foi a forma mais rápida que eu Ou encontrei. seja, basicamente o que acontece, e uma das grandes diferenças face a outras terapias, pode estar com a questão de resolveres o gatilho. Exato. Há aquele gatilho que até pode continuar a acontecer na tua vida. Sim, que vai acontecer, mas tu eu já não vais reajo. reagir Eu da já não mesma reajo a forma. ele. Exato. não é? Porque tu foste lá atrás e ressignificaste. E daí o estares empoderada. Quando Exato. eliminas o sintoma, não é? E não arranjas uma forma para... De lidar com... Não é? Não é lidar com o sintoma. A pessoa não tem que lidar com a tristeza. A pessoa tem que eliminar a tristeza. Nós não queremos Só pode pacientes... sentir a tristeza, não é? Sim, que mas é o sintam- gatilho que está... O gatilho, sim, aquilo sim, que sim, se associado. potenciou. Aquele não é? sintoma, não é? Quer dizer, está alguma coisa por trás que o nosso corpo está a dizer, não é? Que é para nós escutarmos com atenção. Que é isto que eu reconheci depois da hipnoterapia, que me fez uma diferença muito grande, que é eu escutar o meu corpo. E o que é que me está a dizer a minha mente? Se eu me sinto assim, se eu me sinto assado, passam-se aqui certas e determinadas coisas, não é? A tomada de consciência, a autorresponsabilização, porque nós depois fazemos coisas na nossa vida que nem sempre nos trazem benefícios. É tomar consciência do porquê que os fazemos, não é? E quando este sintoma aparece, ele está lá por uma boa razão. A pessoa vem ter connosco e diz assim, pá, eu tenho este sintoma, é horrível viver assim. Eu fico contente que a pessoa tenha o sintoma. Porque se o sintoma apareceu, ele está a querer mostrar a esta pessoa que há qualquer coisa por baixo daquilo. E quando as terapias convencionais me dizem, por exemplo, há vários tipos e formas, não é? Portanto, a pessoa tem lá um sintoma, não é? A pessoa adormece aquele sintoma. Portanto, eu em vez de eu quero eliminar aquele sintoma, mas ele não desaparece, não é? Porque ele continua-me lá, então eu adormeço. O que é que significa isto? Eu adormeço este sintoma, o meu corpo vai arranjar uma outra forma, pior ainda, de me fazer escutá-lo e dizer as atitudes que estás a ter não estão a ser benéficas e estão-nos a dar uma Achas que se calhar é porque vivemos a vida como adultos, mas com os sentimentos e com as reações de uma criança? Eu acho que nós somos crianças adultas, que é uma coisa que as pessoas não têm noção. Nós somos as nossas emoções. E as nossas emoções, onde é que elas nascem? Onde é que elas crescem e são formadas? Lá Na atrás, nossa não é? primeira infância, Exato. na gestação até.
não é? Portanto, isto nós vamos falar mais para a frente, temos para aí mais à frente um episódio sobre inteligência emocional também, e aí já podemos abordar mais este tema. Mas a hipnoterapia fez esta descoberta em mim, e por isso é que eu achei tão mais relevante a hipnoterapia do que uma outra terapia. Mas eu, sinceramente, acho que tudo faz um sentido na vida das pessoas, dependendo do que for. Eu acho que fazer reiki é bom, eu acho que o segredo, para mim o segredo é o equilíbrio. Ela pode escolher. O segredo para mim é encontrar a terapia que te faz sentido. O equilíbrio, com o qual não é? tu te identificas. Mas a pessoa não pode pensar só que para ter um equilíbrio emocional que basta só fazer terapia na vida e mais nada. Isso não ajuda também. Ajuda, mas não resolve. Porque se eu tiver um ambiente desequilibrado no sítio onde eu vivo, se eu tiver uma alimentação má, se eu tiver pensamentos negativos, se eu passar a vida num mau ambiente Mas tóxico, se fizeres terapia, tudo e à fizeres tua volta vai melhorar. vai melhorar, mas não resolve. Porque depois tens outras séries de áreas. O que é que ajuda a Mas tu terapia? só podes mudar aquilo que Eu parte acho de que- ti. eu Tudo à acho- tua volta, tu e não que consegues reconheces. mudar o ambiente. Eu acho é que a Conforme terapia, quando tu começas a melhorar, uma das partes da tua vida começa a entrar em equilíbrio, as outras têm a potencialidade para cada um- voltar a entrar. naturalmente, Deixa-me só referir aqui uma coisa relativamente à minha forma de ver a hipnoterapia. Qualquer terapia, para mim, no meu ponto de vista, significa ires àquilo que te dói, não é? E se tu tens o primeiro passo é teres a consciência de que há algo que tu queres trabalhar, há algo que tu queres e que precisas trabalhar em ti. Não é? Normalmente não são coisas espetaculares, não é? princípio, Não é? Pode ser um medo, uma tristeza, um hábito que tu queiras fobia. alterar, o que quer que seja, não é? Deixa-me só acrescentar isso a uma coisinha. Que às vezes as pessoas também, quando chegam até nós, apesar de irem à procura de uma terapia, muitas vezes acham que as coisas têm que ser trabalhadas nos outros. Aí, parte Era- de nós, eu- exato, tu és a consciência. Olha lá o que é que eu vou dizer. Responsabilidade. Mas para além disso, para além dessa questão, que acho que é muito relevante, é muito importante, é uma questão muito importante. Exato. Como as outras todas. Ainda. Mas é muito importante isso que vais dizer. Acho que há aqui uma questão que é, e pode ser uma das coisas que as pessoas podem ter algum medo de fazer terapia, que é, vai doer. E para mim, e uma das grandes vantagens para mim que eu vejo na hipnoterapia é, epá, sim, vai doer. Epá, mas vai doer muito pouquinho. Nós não estamos lá muito tempo na dor. Nós estamos lá um bocadinho na dor, porque temos que a identificar, temos que identificar a emoção, que é aquela emoção que nós vamos trabalhar, mas nós não a vamos estar ali a explorar muito, não é? Vamos passar à frente, vamos ressignificá-la. E o benefício que vem após aqueles minutos de dor, eu acho que vale tudo. Vale a pena. Sim, sim. Eu acho que vale Mas tudo. eu acho que aqui tu tocaste no ponto essencial do porquê que nós temos estas questões de saúde. Porque o nosso corpo, não é? Dói. E o que é que ele faz? Ele protege-nos com as Às vezes emoções. dói o corpo, outras vezes dói a alma, não é? A dor, quando eu falo em dor, pode ser uma dor emocional ou pode ser uma dor física, não é? Sendo que eu acredito que as dores físicas também são. Ok, se partires uma perna, pronto, é aquela base, não é? Que foi porque Ainda caíste. assim. Ainda assim. Ainda assim, podíamos Mas eu não conversar sobre queria, isso, estás a mas não entender, vamos. eu não queria mas não estar a vamos entrar por aí. levantar as minhas crenças, aqui senão as pessoas depois caem em cima e eu não quero. Pronto, então, Porque mais agora as pessoas já generalizada. sabem o que são crenças, Olha não a é? minha crença agora. As pessoas caem em cima. Já viram uma crença? Uma crença. Nós, terapeutas, somos falíveis, somos pessoas com verdade. questões como as outras, não é? Eu mando a vir as Aquilo pessoas. que me ajuda enquanto terapeuta é que eu estou numa autoanálise 24 horas do meu Exato, dia. constante. Às vezes não Constante. 2 ou 3 horas que me esqueço, mas depois lembro-me de não fiz aquela autoanálise durante aquelas 2 horas. Pronto, eu faço muito isto e devia reduzir um bocado, eu acho. Aceita que dói menos. E perdi-me. Aceitei. Mas olha, vou passar a mensagem. Não, mas olha, há bocado estavas a falar da tristeza, de podermos perceber de onde é que vem a tristeza, e disseste ali, desculpa, uma frase: a pessoa vai continuar a sentir emoções. Claro. Graças a Deus. Não é que tu falaste e fiquei com a ideia de que se calhar ouvem aquilo e pensam que vão deixar de ter sentimentos. Não. Não. As emoções estão lá. Sentir tristeza é necessário. A emoção estar lá, que vamos falar num outro podcast, é importante estar lá. Mas não pode ser tristeza todos os dias, aquela emoção. Exatamente. Não é? Não, se queria só deixar esta partezinha que há bocado estavas a falar e depois vocês falam muito. Sim, muito, e também é? não pode ser Eu se a pessoa não quiser, não é? Se a pessoa quiser, pessoa lá quiser está. E agora esta parte do processo terapêutico, que é a única coisa fundamental, é a pessoa querer. Não, e a pessoa só trata aquilo que quer tratar. Mas isso é na hipnoterapia ou em qualquer outro processo terapêutico, certeza, seja não é? no que for, não é? A pessoa tem que ter
a consciência e a vontade de querer. Mas ajudar. pode aparecer um paciente que tem várias coisas que nós identificamos e mostramos ao paciente e dizemos: olha, você tem isto tudo para tratar, o que é que precisa, o que é que queres? Em que é que eu posso ajudá-lo, não é? A pessoa é que escolhe, não somos nós que vamos dizer você tem que tratar isto. Não. Nós podemos ter alguma tendência. Até porque o terapeuta não acha nada. E alguma Não. vez aparece-vos nós só alguém... guiamos. O terapeuta Já não vos acha apareceu nada. pacientes a dizer que têm consciência que têm coisas para trabalhar, mas dizer assim, não, mas eu não sei o que é que eu quero fazer, diga-me. Acontece Sim, sempre. sim. Terapeuta, não Eu é? A própria mim, já estou a fui esse semana toda a paciente. pensar. Eu estou a semana toda a pensar. Tenho uma terapia marcada. Estou a semana toda a pensar em que é que coisa chego lá. Eu acho Então, o que é que Ai, é agora tratar? não sei. Olha, não faço ideia. Sim, mas Escolhe tu. é importante nós Olha, há uma sugerirmos dica. a ver o que é que faz mais diferença na vida da pessoa, que Eu quando tenho for uma lista. trabalhado. Pronto. É isso, que é que faz mais é diferença? fazer listas. Tenho uma lista no telemóvel. Porque no nosso dia a dia nós vamos nos apercebendo das coisas. Eu também tenho. E Eu até acho que foi não- uma sugestão tua. Eu acho que nós nos lembramos mais rapidamente e rapidamente Porque no fomos teu dia a colocamos dia aqui, as coisas estão a exatamente. acontecer, não é? E tu Sim. percebes, espera, Eu olha, continuo a tenho que confiar na minha tratar memória. isto. Se tenho, a memória já não é o que era, mas se tenho um caderninho em casa, não dá. No Eu tenho um bloco telemóvel de é notas do instantâneo. Eu telemóvel. penso, tenho que escrever. Cadê o bloco? Sim. Está no telemóvel. Não, mas- Diana, mas- E Eu memória. faço isto, os pacientes eu faço isto, que é, não sou eu que decido por eles. Eu Exato. normalmente pergunto é aquilo que estavas a dizer, que é o que é que vai ter mais impacto na sua vida agora? Qual é aquilo que temos aqui 5, não é? Qual delas resolvida vai impactar mais rapidamente a sua vida E agora? quanto muitas vezes eles pedem-te a sugestão neste aspecto e tu dás, olha, a tristeza. Eu pessoalmente não gosto de pacientes a saírem do meu consultório com tristeza. Pronto. E é uma coisa que eu tento sempre que, nem que seja numa primeira sessão ainda, quando nós fazemos aquela abordagem, anamnese, etc., eu tento sempre eliminar, nem que seja libertar um pouco de tristeza, porque eu gosto que as pessoas saiam de lá sem esta carga emocional. Porque o sentimento de tristeza traz-nos depois imensas coisas com elas, não é? Esta apatia, às vezes. Exatamente, naquela primeira sessão nós fazemos sempre uma libertação emocional e Mas vai tem a sempre- tristeza. e mesmo vai que a umas pessoa mais não quantas. não me diga, sabes, eu agora alguém vai cair em cima. Mas eu mando sempre, pá, liberta, porque às vezes a pessoa pode nem se ter percebido que aquilo estava lá, mas toda a gente tem tristeza. Alguma vez na vida as pessoas Sabes já o que eu estiveram costumo tristes, dizer não é que se nós todos os dias fôssemos fazer libertação emocional, há emoções para libertar todos os dias, não é? Mesmo. Sim, É, sim, é, sim, sim. é como a panela de pressão, não é? Que tu abres a tampinha, olha, não é? Constantemente. Ai, hoje não sou Queres eu. validação? Ai, Queres meu Deus. validação? E tu vais abrindo a tampinha, não é? Oh. Tadã. Vai que ela não termina a frase agora. E Vais aquilo abrir a vai tampa. esvaziando devagarinho para não encher o copo. Se o copo estiver vazio ao meio termo, dá para pôr mais coisas. Se ele estiver Está sempre mais cheio, está sempre a equilibrado, transbordar. Pronto, e as pessoas. E os mitos? E os mitos? Olha, verdade, eu tenho muitas pessoas que, quando fazem aquela primeira abordagem, é muito comum associarem a questão de estar a dormir. Sim, sim, sim. Acontece convosco? Sim, normalmente as afirmações, então agora vou dormir, não é? Sim. Não. Isso tem a ver, eu acho que isso Vai tem mais a trabalhar, ver só com se esse for. nosso E- palco. Não, Sim. mas podemos concluir Sobre que a aqueles própria mitos, não é? palavra hipnose Veio do significa sono, sono, não é? Veio do sim. sono, Fala portanto sono, sim. há alguma correlação. Embora não seja isso que acontece. E a Não questão de acontece. nós Foi mal dizermos... etiquetada. Foi mal dictada, foi. Rótulo, exato. Mas Temos aquela que ir lá atrás questão resolver, entendeu? das pessoas acharem que há o relaxamento profundo, não é? E a possibilidade de estarem deitadas a fazer o relaxamento profundo e acharem mesmo que vão dormir e que não se vão Sabes o que é que me lembrar dizem, do Ana Não Luísa? se vão lembrar de nada. E Isso- quando Explicam-me nós que ficamos não que a tem pessoa concentração fala para fazer connosco. hipnoterapia. Ai, também. Isso Também é o muitas que vezes- eu não estou tu a ouves conseguir. muito. Eu não Ai, eu posso não meditar consigo. porque eu não Eu consigo explico, concentrar. E é sim, exatamente eu o contrário, é explico que não. desconcentrar. Que está tudo bem, que até podemos fazer listas de supermercado. Então ainda e... bem. Epá, não é? eu não faço listas de também não supermercados. faço. Eu posso Eu também não. dizer-te que eu não consigo, eu não tenho mas essa eu tenho capacidade. uma coisa, eu tenho um Porque treinador de bancada não se comigo. esqueçam que o consciente está sempre ativo, Tá. embora estejamos Sim, a isso é o trabalhar teu no sistema de inconsciente, controlo, não é? Mas eu Não, pus não o meu é? a dormir. Eu Tá ponho o tudo meu a bem. dormir e já consigo, o meu não fica lá a Mas fazer a mim nada. acontece-me, quando sou eu quem está lá do outro lado, Sim, não é? claro. Tenho um treinador de bancada. Aquele treinador de bancada, que é aquela parte Sim. consciente, está ali a Sim. dizer: não, Ana, isso não aconteceu. A duvidar tudo o que está a acontecer. Sim. E eu tenho assim: não, vá, agora não. É que se queres ficar, colaboras, não é? Exato. Mas é um bocadinho. Estou em sessão, não é? Mas estou ali a fazer aquela gestão Eu fico mais, entre o consciente e o subconsciente. Esta estratégia também é gira para usar. Sim, Eu sim. faço isto, eu faço isto, é o Depois não posso controle. esquecer. Quando eu sair daqui, não posso esquecer, tenho que escrever. Nós somos Assim, terapeutas, não é? Então a gente está a portanto, ver o que é que a outra quando pessoa está a estamos a fazer. ou ouvir a isto, terapeuta, não é? não é? Ou a avaliar o trabalho da outra pessoa. E Eu não, por controladoras acaso eu não faço essa parte. Eu vou avaliar, eu confio e deixo-me ir. Verdade. Mas eu estou muito Ai, Inês, não. eu na Eu também minha. não. Eu avalio-me a mim. Enquanto Sim. paciente é questão de não, isso não aconteceu. Essa memória, não, tu
viste isso numa fotografia qualquer lá em casa. Sim, sim. E é o meu Isso treinador de aconteceu na bancada. minha primeira sessão de hipnoterapia. E eu escolhi especificamente, eu não, a pessoa que me fez, na altura, fazer-me uma sessão de criança interior. Mas estávamos a fazer formação ainda. Eu não estava a fazer nada ainda. Não? Eu não tinha começado. A outra pessoa pessoa, é que estava a estava. fazer Foi a tua formação. primeira experiência. Foi a minha primeira experiência com a hipnoterapia. Eu sou muito curiosa e gosto sempre de saber como é que as coisas funcionam e porquê e como. E até me esqueço, não é? Depois, quando as pessoas me perguntam a mim o porquê, eu esqueço-me que sou eu assim também. E então, aquilo era uma sessão de criança interior. E ela dizia-me assim, eu, controladora, né? Então, agora, vê essa criança. Não estou a ver nada. Não está aqui ninguém. Tu imagina, não estou a ver nada, não estou a ver nada. Porque isto nós também temos estes pacientes connosco Claro. e que por vezes nós estamos a duvidar, não é? A Nós gente próprios já fomos a gente esse está a paciente, fazer não é? um bloqueio ali, não é? Para que aquilo não vá, Não, uma para coisa que que não dói vá um bem. Mas para mim bocadinho. tem Mas um tu nome. tocaste num ponto Medo. muito importante que normalmente vocês explicam de certeza absoluta, que é há umas pessoas que veem, há umas pessoas que só Claro. sentem e há umas pessoas que até podem só ouvir. E quanto ou mais ter tu Mesmo as pessoas treinas. que só sentem, que é o meu caso, também fazem esta coisa de não Mas ver também- nada mas e não também querer é- nada. é- Mas é uma temos- questão que é o de medo. medo. É É o uma questão medo. de medo. E funciona E na saber, mesma, que tá, não é? e saber que está tudo bem. E Pá, pronto, no outro dia é fiz só uma coisa seguir. muito gira com um paciente que me estava a dizer assim: não vejo nada. Não vejo nada, não vejo nada. E eu andava para trás, andava para a frente. Não vejo nada. Eu sei que isto é um bloqueio que a pessoa está a ter. E então vamos arranjar aqui uma solução para. Então eu dizia: então agora vais imaginar esse preto como se fosse uma folha. E eu quero que arranques esse preto daí. Vais puxar esse preto como se fosse uma folha em 3, 2, 1. Puxa a folha. E ela diz-me assim: está tudo branco. Sim, mas também podíamos Portanto, o dizer nosso o que é cérebro esse branco. Esse branco significa o quê? exatamente, E mas esse preto significa o quê? este exemplo é o quê? Nós arranjamos estratégias Claro. para contornar aquilo que a gente não quer ver na realidade. Mas mesmo antes disso, eu tenho um exemplo em casa. O meu marido achava, e se me estás a ouvir, olha, Está com certeza com Ele enorme achava- orgulho da sua esposa, mulher ele achava que companheira. não era hipnotizável. Eu também eu. Ah, sim. Porque não via nada. E então não percebi muito bem o que é que acontecia. Até que realmente percebeu que ele realmente não vê, mas ele sente. E se tu lhe perguntas, ele sabe te responder. Mas tu dizes: o que é que estás a ver? Nada. Mas Eu é a também não vejo sensação, nada, Isabel. a É a primeira sensação. sensação, a impressão, o que é que lhe É parece? uma sensação. Não é? Mas isto para dizer que eu já estava nesta vida e ele tinha estas dúvidas. Portanto, quando os pacientes nos trazem estas dúvidas, é assim, se os que estão connosco ao nosso lado têm estas dúvidas às vezes, Claro. porque é preciso experimentar. Experimentar. Exato. cada Eu acho que a pessoa primeira vive à sessão, sua forma, a primeira não é? Por acaso sessão gosto imenso de trabalhar com é adolescentes muito porque normalmente importante. se sentem sempre muito e veem sempre muitas Porque coisas. a imaginação deles são Tem menos menos céticos. tabus, não é? Tem menos Ainda não têm tantos barreiras. filtros. Sim, Acontece tantas também barreiras. muitas vezes após a primeira sessão as pessoas abrirem os olhos, saírem do estado hipnótico e dizerem: mas eu sabia onde é que estava. O tempo sim, todo." que pena. Eu não fui. Que pena. Ai, não fizemos Ai, foi sessão tão- nenhuma. Sim, pena. sim, também já houve quem me dissesse: olha, gostei muito, Tive tanta pena não Mas isto não resultar. mas aconteceu. pronto, mas não consegui fazer aquilo que me pedia. Não, pronto, depois de uma sessão que foi Fantástica. fantástica. Sim. Tu sabes que foi boa, não é? Exato, e a pessoa nem sequer teve noção que esteve sob o estado tão bem, hipnótico, não é? porque na ideia dela teria que, lá está, tinha que ter ido viajar, nunca ia ter noção onde é que estava. Não se ia lembrar. Não se ia achava lembrar. que ia Ele nem estar a sequer estava dormir. adormecido, não é? Às vezes o facto das pessoas, quando nós formos com elas e dizemos nós vamos conversar, eu vou-te fazer perguntas, vamos responder, também acham estranho. Como é que Não, é eles possível? dizem que sim, mas não percebem nada do que nós estamos a dizer, não é? Acho- sim, não, sim, vamos acham- conversar, vamos Eu fazer às vezes perguntas. digo assim, sim. porque a pessoa na primeira sessão às vezes acontece que é, ela não percebe qual é que é o momento para ela começar a falar. A falar, sim. Então eu digo, quando Mas se a pessoa sentir às vezes confortável, pergunta. pode-me responder. Mas as pessoas às Estás a vezes ver? perguntam, mas é para eu responder? Sim, sim. Quando nós estamos a fazer uma E é pergunta diretamente natural. à pessoa. E a pessoa se sentir desconforto, pode abrir os olhos, pode parar a sessão, ir Claro. à casa de banho se precisar, pode Claro. voltar. Voltamos àquele momento. Não existe esta questão Olha, do. Por isto, e no online. E Também. quando fazemos sessões online, porque é uma das questões também que tem Também muitas era. vezes as pessoas E acham eu que o própria online não é era tão uma eficaz. Eu era esta pessoa, atenção. E tenho-vos a dizer que foi transformador na minha vida, porque, sinceramente, eu poder estar num sítio que me é confortável, que é a minha casa, eu não ter que sair. A única coisa que é preciso, a pessoa esquece que na hipnoterapia, normalmente a pessoa tem os olhos fechados. Exato. E faz a sessão inteira. O que é que ela precisa ter? Boa internet. Internet estável, Um som maravilhoso, não é? Os fones. Telemóvel ou computador. Ouvir Sim. bem. E E tá bateria. feito. Ainda e assim, bateria. Sim, bateria Está essencial. confortavelmente no sofá. Vá, no mínimo, né? E uma Confortávelzinho. mantinha, olha, agora não é? Mas no inverno uma mantinha. mas ainda assim também importa reforçar que no caso de internet cair, o telefone desligar, pessoa não acorda. haver tudo imagem, bem. está Sim, tudo bem está na tudo bem. mesma. Porque uma das perguntas que é que as pessoas saem do acontece estado hipnótico é, se mas eu chamada fico cair?" lá para sempre. Não. Não.
Eu fico em Não é transe sim a para resposta. sempre. Não, volta já. Diz só que sim. Sim, tu no dia a dia Fica estás em transe, não é? Tu vives Sim, em mas transe. é Porque eu só- acho que é Estamos. importante esta parte, que é a definição de É hipnose. importante, não é? Saber que estamos várias vezes em estados hipnóticos, não é? Que estamos várias vezes em transe. Aqui há uns tempos estava a ver um podcast também de alguns hipnoterapeutas e a hipnoterapeuta específica dizia uma coisa muito interessante que é, explicada em miúdos, assim, o que é... Diz-me desculpem. espinha. Sim, uma espinha de letras. Bora. O que é a hipnoterapia? A hipnoterapia é quando eu só aceito uma sugestão. Simples. E eu aceito sugestões todos os dias, no trânsito, na televisão, nos anúncios, nas coisas que eu compro, no supermercado, das pessoas que me são próximas. Portanto, sem querer, nós aceitamos estas sugestões e é isso que nós fazemos na hipnoterapia. A gente dá um estado de relaxamento profundo ao paciente para ele conseguir chegar ao subconsciente, está perfeitamente consciente e estamos a fazer sugestões num local onde as sugestões vão ser aceitas com mais facilidade e que vai permitir a que a pessoa mude os seus comportamentos de uma forma mais rápida, mais eficaz, não é? E sem ter este desconforto de ter que estar sempre a repetir, porque nós aprendemos como? Ou por repetição, não é? Ou, por exemplo, Ou por um impacto, um alto impacto, não é? Ou eu tive medo, ou assustei-me, ou foi uma coisa fortíssima, ou é por repetição. E com a hipnoterapia, a facilidade que traz aqui a rapidez é efetivamente que nós trabalhamos no subconsciente e ao estar aqui, que é a resposta para tudo o que nós temos na vida, as nossas respostas, as nossas decisões, as nossas escolhas, os nossos gostos, não é? É o nosso subconsciente. A gente alterando aqui, já viram a rapidez que é uma pessoa que não consegue fazer isto? Aliás, o atraso que seria a pessoa não conseguir fazer isto com a brevidade que queria e estar ali só na repetição anos e anos a fio sem... Mas eu estava a brincar a dizer que ia ficar no estado hipnótico para sempre, porque eu acho que isso parte mesmo do princípio que as pessoas não sabem o que é um estado hipnótico e que é uma coisa super natural. Vais ter que explicar muito rápido. São focadas. Vou ter que explicar. É só estar focado. Por exemplo, nós quando estamos a ler um livro, eu não sei quantas vezes já me perdi dentro das palavras de um livro em que estava completamente hipnotizada a ler o livro. Sim, ao ver Na minha televisão, cabeça quando tá- estão fartas de nos chamar. Né? Queria ver uma coisa e não Os meus acontece. filhos a ver televisão. Os João, meninos. Ou mesmo João, quando estás a ver um João, filme ou uma série e tu sabes que aquilo é ficção e as tuas emoções começam a ir Exatamente. dentro da história, não é? Ou quando vais Portanto, no o estado trânsito hipnótico é uma e chegas cena. do ponto A ao ponto B, cena- não É uma lembras? cena natural. É um E estado acontece normal. todos os dias a toda a gente. Portanto, Várias olha, vezes ao conclusão, para aquela pergunta em que. Não sou "Ai, mas hipnotizável." eu sou hipnotizável? Toda a gente. Todos nós. Basta que se lembrem um dia em que foram a conduzir do ponto A ao ponto B e esqueceram-se do caminho que fizeram. Mesmo. Ou estarem a ver um vídeo qualquer e porem aquilo para trás e ai, eu estava a olhar para isto e não ouvi nada, tenho que voltar para trás. Ou ler um livro, como tu dizias. Sim. N vezes me acontecia na faculdade eu estar a ler 3 páginas e reparar que à 15ª que eu não tinha visto nada, que tinha voltado tudo para trás porque eu estava com a cabeça Sim, noutro ou sítio, sentis as emoções num filme, no livro, quando Olha, tu estás tão exatamente, dentro não é? da Como história. é que uma pessoa pode dizer que não é hipnotizável? Já choraram com um livro ou com um filme? Já várias vezes. Aquilo, nós sabemos que Às aquilo é vezes até com ficção, anúncio. não é? Mas aquilo provocou-nos uma emoção. Portanto, nós fomos hipnotizados, nós aceitámos a sugestão daquele filme. Mesmo. Olha, é para chorares, eu chorei. Eu estou Toma lá com as hipnotizada, frases, não toma é? lá com a música e Os segue. pais, se souberem utilizar-se desta parentalidade, conseguem fazer coisas dos filhos que eles próprios não têm consciência que era possível e às vezes estão a Mas arrancar olha, cabelos. apontaste aí uma coisa importante, É importante. que é, mas É de uma forma consciente, não é? a sugestão que é recepcionada do mundo onde nós vivemos, não é? Seja dentro de uma sessão de hipnoterapia, ou seja do nosso dia a dia, só é seguida por nós se nós quisermos. Exato. que é Se outra tu mandares Por fazer isso o é que eu pino, falei nos pais. Imagina que estamos em Entendeste aqui? sessão, Porque e os- se mandares fazer o pino, eu digo-te assim, faz tu. Claro que eu não consigo Não também. é? Também não sei fazer. Não fazia sentido. Não consigo, é uma só coisa fazer que eu não um tenho a pino. dizer. E não faz sentido aquela Eu não ordem tento. que estás a dar, não é? Claro. Claro. A pessoa mantém sempre o controle. Por isso é que eu falava na parentalidade. Porque os pais são aquelas pessoas que os filhos têm super. São a referência. Obrigada. Exato. Portanto, eles são o exemplo e a referência. E nós, em adultos, aquilo que nós estamos a ver pode não ser o exemplo ou a referência. Mas quando nós somos crianças, eles são os nossos exemplos ou referências. Se eles fizerem este processo e vou tentar, olha, implementar crenças positivas nos filhos. Estava a ver aqui hipnoterapeutas no outro dia a falar sobre a janela da oportunidade que as crianças têm ali, quase a adormecer ali nos 5 minutos antes de adormecer, que tu lhe podes dizer uma série de incentivos positivos. Tu és amado, tu és querido, e essas coisas
entendes, usar a hipnoterapia para o que é bom, sabendo a potencialidade do poder da mente, até nos teus filhos tu podes criar coisas Mas como a Isabel mágicas dizia logo no no outro início. episódio, por exemplo, que diz lá em casa só há pessoas boas a matemática e boas a português. Aqui toda a gente é bom a tudo. Podem não gostar mais ou gostar menos, não é? Mas toda a gente é bom. feita. Mas isso A tu disseste sugestão uma está coisa muito feita, não é? interessante para todos os pais que nos estão a ouvir, que é aqueles minutinhos depois de acordarem, ou aqueles minutinhos depois, antes de adormecerem, os pais, eu sei que nós às vezes temos muita coisa para dizer e para chamar a atenção, e eu também o faço, mas é aquela altura em que nós não devemos chamar a atenção nem corrigir nada, porque vai ficar realmente muito gravado. Não é correção, é apenas incentivos positivos. Hein? Mas por isso Muita é que eu tô- atenção. Não é dizer assim ao filho: vais ser menos preguiçoso amanhã, jamais, Não não, pões é? o não, não é? Jamais. Vais-te levantar quando eu te chamar. Não vais a pôr- Jamais, não vais a porque pôr isso não. faz À exatamente primeira o efeito vez. Já te contrário. chamei, ainda estás a dormir. Portanto, Porquê? é dizer ao filho: Não, mas vais acordar rapidamente e com muita energia. Tu és uma pessoa que E vais acorda ter um dia rápido. fantástico. E vais ter um dia fantástico. Tu és uma pessoa que tem dias Isto fantásticos. porque nós pais às vezes estamos a tentar corrigir muita coisa até à hora de dormir, não é, Inês? Reveste. Eu também me Sim, revejo nisto. vá. completamente. E logo de manhã. E logo de manhã, não é? E aqueles minutos antes de adormecer e aqueles minutos depois de acordar são altamente. Sugestionáveis. São São minutos sim. em que estamos muito sugestionáveis. São. vamos rebaixar. Deixem-me só fazer aqui uma. Não sei, só acrescentar aqui mandar um tema para a mesa, que Siga, Ana. é a questão da autorresponsabilidade outra vez e a questão de que a hipnose é sempre uma auto-hipnose, é sempre reforçando aqui a questão de que a pessoa tem de querer e o subconsciente é o dela. Aquilo que eu costumo dizer às vezes aos meus pacientes é: eu sou quase como a voz do GPS. Ali do um dia Waze, só. não é? Eu só vou dizer, agora vais virar à direita, depois ali vais vais virar à esquerda, porque a pessoa é que faz todo o processo. Depois aparecem aqueles clientes que não seguem o teu GPS. Há uns que Olha, mandaram eu uma sou foto essa de passear, paciente, não é? eu sou essa paciente, Basta eu nem esconder, sempre Inês. sigo o GPS. Mas depois a pessoa pede-me, chama-me de volta e eu volto. Ai, não era aqui, não era aqui, era no outro Então, por isto é sítio. importante. Sim, porque mas as são pessoas pacientes. Isto é uma razão. São bons Não, mas pacientes. isto é importante também, desculpa interromper-te, porque isto acontece e as pessoas pensam: agora já não está a fazer efeito. Não, a pessoa desconcentrou-se, mas pode voltar e nós estamos lá para E às vezes acompanhar. não é de desconcentração, Aliás, às vezes é o nem é subconsciente a dizer desconcentração, exatamente. Exato, É todas as ali a situações pessoa da palavra. sentiu assim, não é? quer ir para ali, quer ir para outros. Às vezes, lá patamares. está, é da mesma forma São que diz que não mecanismos está da a ver, mente. é porque não quer ver, não é? Porque Exato. há ali coisas que se calhar não está tão preparado para ver naquele momento. Pode haver questões de, agora virei à direita. Não, se calhar eu vou ali vir na segunda à esquerda, mas imagina, não é? pode ser essa coisa de ter algum receio de para onde é que vai parar, ou então pode ser o subconsciente a dizer-nos todas as situações em que nós tivemos aquela emoção. E o subconsciente adora mostrar-nos estas coisas. Gosta Agora, mesmo. depois de fazermos a primeira sessão, tudo isto desaparece. Eu percebi que era uma coisa simples, fácil e que me trouxe resultados assim. Isto é que é aquela coisa, está tudo farto de mim na rua, porque eu estou sempre a dizer isto, porque acho que ajuda tanta Evangelizar a gente. hipnoterapia. Já faço menos, já faço só com pessoas que ainda não ouviram, que é Não para não faço cansar. evangelização. Estás a fazer Não essa é questão. evangelização, Mas é acho que por isso é que fico nós temos um caladinha. podcast, Eu não é? fico caladinha, mas depois está num jantar e alguém me diz: tenho uma dor aqui, tenho uma dor ali. Dores crónicas Começa-me- tranquilo, não é? Ai, também está a pedi-las, não é? Poça. E então eu não aguento e digo: olha, já pensaram numa. hipnoterapia. Pronto, não vendo, que eu não gosto de vender, porque acho que não resulta, mas é porque em mim realmente fez-me muito bem e fez-me assim, mudou aquela coisa que tu dizias, que a pessoa acha que a personalidade dela é estanque, não é? A personalidade não é estanque, a personalidade são as nossas questões. Claro. Muitas traços da nossa personalidade são as nossas questões. E eu sou a mesma pessoa, mas mais feliz, mais leve, mais livre, Mais tranquila. sem sentimentos que eu trazia comigo, que me pesavam e que eu não entendia porquê, muitos deles não eram meus. E tu fazes esta descoberta e poder fazer isto pelos outros, eu tenho que evangelizar isto, desculpem, vai toda a gente saber isto. Mas olha, uma pergunta muito difícil de eu responder. Muito é quando a pessoa rápido, pergunta, Isabel. Isto ajuda? E eu, ajuda. E a pessoa continua a dizer Ajuda. É maravilhoso. Ajuda em tudo. E eu, E resulta. É em tudo. Eu acho que a Porque melhor o sintoma forma- não interessa qual é, Exato. não interessa o sintoma. A melhor forma é experimentar e as pessoas olharem, olha, quem é? Pá, vejam os resultados. E a verdade é que é uma coisa que se sente quando nós temos a primeira sessão. Não é? Os resultados são Evidentes.
evidentes e muito rápidos de sentir a diferença. Às E a vezes tomada podem de ser consciência, evidentes não é? físicos, Do porque peso se que a forem pessoa dores carregava. crónicas ou dores crónicas, nós sentimos, não é? A pessoa Essas que então ainda são levanta o mais braço, fáceis e mais rápidas de resolver, que é uma São coisa mais que também não tem visíveis. consciência. As dores físicas, na hipnoterapia, por vezes, tratam-se mais rápido que uma dor emocional. Mesmo. Ela desaparece logo enquanto a dor emocional magoa ainda 2 ou 3 vezes. Ou mais. Olha, mas pegando aqui num ponto e depois eu calmo, juro, Tu Diana. não, tu podes falar, mas o episódio acaba e a gente continua todas a conversar. Porque alguém falou aqui da história toda a hipnose é uma auto-hipnose. E aquela parte do vamos lá fazer magia e tu é que me vais hipnotizar, sim. isso Não há. não existe. Não há, não há. existe. Não é magia. Nós não fazemos a Não é terapia a magia, nós nem é próprios. milagre. Não é. Eu não faço terapia a mim própria. Fizeram esta pergunta no outro dia. Eu não faço terapia a mim própria. Eu preciso de um GPS para me conduzir. Até porque eu continuo a ter um mecanismo de defesa daquilo que não quero ver. Portanto, eu preciso de alguém que me guie para me ajudar, às vezes, a perceber. Terapia Mas- não fazes, mas sugestão podes fazer. Mas é isso que eu ia chegar lá. Mas isto continua a ser uma auto-hipnose, não é? Isto continua a ser eu permitir que alguém me guie no meu processo. Porque se eu não tiver Essa abertura não vai acontecer. não vai acontecer. Portanto, quando o pessoal diz eu quero ver se tu consegues que eu faça, isso não existe. Tá A bem? pessoa tem que Não, querer. porque a consigo fazer pessoa já nada. está com aquela crença de que tens que lhe provar que aquilo. Eu não tenho que provar nada a ninguém. Eu tenho Eu gosto- ferramentas. Eu gosto da história da Inês sobre o provar. Eu não gosto Não, de provar. eu não preciso tenho. provar. Não tenho. Exato. Olha, eu confio nisto, já me fizeram a mim, eu senti resultados, eu faço aos outros, eu tenho confiança na minha técnica. Sim. Não sou eu que tenho que justificar ou que provar nada a ninguém. As pessoas que vêm ter comigo têm que saber se é aquilo certo para elas ou não, experimentarem. E depois logo se vê se querem continuar ou não, não é? Elas têm E que estar voltando ao abertas Não a sou eu que tenho que experimentar. provar, não é? E voltando à nossa pergunta, título do episódio, se porquê a hipnoterapia e não outra coisa, Porquê? não é? Ou outra terapia. E é um pouco isto. As pessoas, se calhar, que vêm ter connosco e querem baterem-se para saber neste o que é que eu sentido, quero. logo do início. Agora deixa lá ver se a hipnoterapia e se a hipnose funciona comigo, não é? Pode ser muita questão de se calhar não é a hipnoterapia, não é para ele. E pode não ser. E está tudo bem. Eu acho que a hipnoterapia é para toda a gente, mas nem toda a gente é para a hipnoterapia. Exato. Olha que Adoro bonito. esta Que frase. bonito. Gostei. Porque a hipnoterapia, no fundo, trata sintomas. Sejam eles quais forem. Eles tratam as fontes, as origens dos sintomas, desaparecem. Mas nem todas as pessoas realmente funcionam para a hipnoterapia. Lá está. Há vários tipos de terapias. E às pode vezes não há ser o pessoas, tempo e às vezes certo há para a pessoas que estão já prontas Outras para o processo, Principalmente então é não. isto. Pode não ser o tempo certo daquela pessoa. E Há às várias vezes a terapia abordagens e as pessoas são convencional, diferentes. a terapia convencional às vezes faz sentido para as pessoas naquele aspecto em que elas nem tinham ainda a tomada de consciência. Aliás, E podem nem estar preparadas ainda para resolver o que quer que seja que elas tenham para resolver. Então o que é que fazem? Ganham consciência. Sentam ali, deixam a ideia fermentar um pouco. Se quiserem mais tarde, Quando é a voltam. altura certa, eu acho que elas vão. Vocês não têm pacientes que nunca mais aparecem. Isto acontece às vezes, porque são pessoas que ganham uma tomada de consciência. Pá, que não é e há aquela assuntos altura que ainda. demoram. E há assuntos que demoram A maturar. a maturar. E Exato. aquele exemplo daquelas pessoas que vão, nunca mais aparecem, que trazem depois a família toda. Tu achas que a pessoa não lhe fez efeito fantástico. nenhum? Fez, ela é que não estava realmente preparada para fazer aquela mudança. Lá está, não Mas é milagre. percebe que faz. Mas não é sentiu, milagre. sentiu a diferença e trouxe outras pessoas, não é? E Mas, isso é uma validação excelente para Mesmo. nós, não é? Enquanto terapeutas. Mesmo. mas eu acho que até faz sentido a hipnoterapia combinar-se com outras terapias. Acho, faz todo sentido. Lá está. Se tu tens uma dor de cabeça, pá, vai ao médico realmente ver o que é que se passa com a dor de cabeça, ver o que é que tens. Porque foi? Nada. Vamos em 50 minutos. Agradeçam lá. Adeus e um beijinho. Até para a Não, próxima continua, quarta-feira. Isabel, meu Pai, amor. não, juro que eu não digo por mais favor, nada. Por favor. Não, porque é esta favor. parte do. Isto faz sentido em combinação, isto não faz sentido também. Sim, eu concordo contigo. Ela não está é? com cara do cala. Tens a mão gelada. Ai, meu Deus, chorante. Mas agora eu não concordo sei. contigo. A questão de fazeres hipnoterapia não inviabiliza. Ajudem. Nada. Inviabiliza. isso a fazer exames médicos. Não. Mas olha, Vais fazer, Não, o, teu, não. vais fazer o teu check-up. eu até te dou anual, outro não é? exemplo. Outra coisa Tu que eu vais ao nunca faço é Reiki. dizer, não tomem, parem de tomar medicação. Jamais vou dizer isso a um paciente meu. Claro. Mas Tem eu até que tenho um ser exemplo com- só em terapias alternativas, que é, tu vais ao Reiki e a pessoa diz, olha, tem um bloqueio neste chakra, certo? Eu sozinha posso fazer o autotratamento, mas a maioria de nós somos um bocadinho mais preguiçosos nesse assunto e vamos sempre a alguém para nos fazer, não é?
tu com a hipnoterapia podes ir lá ver o que é que se passa, com aquela zona do teu corpo, perceber o que é que, não sei se concordam comigo. Sim, 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 Eu acho sim. que as coisas funcionam muito em simbiose. Em sintonia. Ir a um psicólogo e perceber que se calhar temos uma questão na infância para resolver. É uma E medicina dizer assim, pá, quero isto integrada, mais não é? rápido. Que tu podes ir Sim. buscar várias Pumbas. funções para integrar aquilo. É integrativa a medicina, no fundo. Tenho alguns pacientes que às vezes vêm e dizem: mas é que eu já faço outra terapia e eu vou. Nós a temos estes que parar médicos e assim. Pois é um colapso. Adeus, até à próxima. Está-me a saltar aqui já um. É a minha veia daqui. Eu tenho uma veia aqui, acho. Ela já deve estar tipo assim. Então Adoro vamos as a minhas isto. amigas, já vos disse. Mas pronto, para Mas elas concluirmos são- então. Ideias para concluir. E agora ninguém fala. Então, Então, é para toda a gente. Posso toda a deixar gente. um desafio lá para casa? Boa. Sim, sim, boa. Adoro Posso? desafios. Porque eu acho que é fantástico. E rápido. Para mantermos Não a justifiques, manda o desafio. Ninguém quer saber. Manda o desafio. Assim é seco. Eu vou desafiar as pessoas a fazerem mais questões como têm feito nas redes sociais, Olha, que são estas isso é perguntas, que sim. porque eu acho super importante, porque estas perguntas não podem ser resolvidas se as pessoas não as questionaram. Gostaram Bom, agora? gostei. Sim, sim, sim. Tem uma Está grande confuso, questão. mas Claro sim. que a dúvida não. É assim, têm Liguem, dúvidas? partilhem, Se não serve- façam likes. Pronto. Ela já está na parte do subscrever. Querida, mas sim. Sim. Pronto. É Dava isso, tempo mas para mandem crescer um perguntas. arvoredo aqui. Dava para eu Perguntas. plantar, para eu pôr Perguntas. fertilizante. Deixem as vossas perguntas. Isso. Nós discordâncias. vamos responder. E discordâncias. Sim, e discordâncias questões. Adoramos ouvir-vos. E tudo, e tudo, e tudo. Então Sim. vá, até a próxima quarta. Olha, muito Eu obrigada. gosto muito de ouvir os Olha, gostei muito deste episódio. Obrigada. Adorei. Eu vou pôr uma Tchau. rolha, meu, a sério. Vamos terminar. Um beijo a todos. Beijos. Tchau, Obrigada. Obrigada e um beijinho grande. Beijos. Até para a semana. Beijinhos.